E aí, seus fizeiros, tudo bem com vocês? Espero que tenham todos tido uma ótima semana. No vídeo de hoje vamos fazer um comparativo entre o HGRE e o JSRE. Foi uma sugestão do Max, um abraço aí para ti, Max. Na semana que vem, nós vamos voltar a falar da nossa carteira Boleiro. E eu vou falar de um fundo que eu tenho na minha carteira. Foi também uma sugestão de um amigo nosso aqui do canal, então na semana que vem a gente volta a falar dela. Mas hoje a ideia é comparar esses dois fundos. E para isso, eu recorri aqui ao ranking do site Funds Explorer. O HGRE é um fundo de lajes corporativas e o JSRE classificado como híbrido. E logo de cara, vamos comparando aí o preço das cotações. Então a gente já vê que o JSRE tem um preço mais acessível, a liquidez diária gira ali na casa de 52 mil negociações por dia, contra 34 mil do HGRE. O dividendo pago no último mês foi maior no HGRE, mas proporcionalmente ele é maior no JSRE. Aqui temos o dividend yield acumulado de 12 meses, ligeira vantagem do JSRE. Mas dentro do site do próprio Funds Explorer, na parte de dividendos, tem uma pequena diferença que nós vamos ver. Mas eles estão muito próximos ali um do outro quando o assunto é o dividend yield. Em relação ao patrimônio, o JSRE também está na frente, com patrimônio ali na casa de 2 bilhões e 233 milhões contra 1 bilhão 767 milhões do HGRE. Entrando aqui já diretamente nos dividendos do HGRE, vemos que ao longo de todo o período os dividendos foram pagos de modo regular, exceto por um mês ou outro, que a gente vê ali que tem provavelmente algum ganho de capital, mas fora isso ele costuma pagar de modo bastante regular. E aqui o Funds Explorer traz a informação dos últimos 12 meses como sendo 6,9%. Já o JSRE, a gente vê ali que parece uma montanha russa, né? Sobe, desce, então ele tem uma maior variação em relação aos dividendos pagos, e o site do Funds Explorer traz, nos últimos 12 meses, 6,01, um pouquinho abaixo, portanto, do HGRE, mas os dois estão muito próximos. Do relatório de cada fundo, eu retirei essas informações. Os dois estão com PVP muito parecido, 0,86 a 0,87, mas no HGRE nós temos um problema aqui em relação à vacância, que atingiu a casa dos 23%, vamos ver isso daqui a pouquinho no relatório, contra 3% do JSRE, que é uma vacância baixa, mas também ele tem apenas 4 ativos e ele não está muito diversificado por região. Ele está em apenas 2 estados. Já o HGRE tem 22 ativos em 4 estados diferentes, como veremos daqui a pouquinho. As taxas de administração, 1%, a diferença é que no JSRE existe também uma taxa de performance de 20% sobre tudo que exceder 6% do IGPM. Os contratos, a maior parte deles, 80% e 78%, a gente vê aí, estão para vencer acima de 3 anos. E os índices de reajuste estão aí, 80% e 97%, respectivamente. São IGPM, mas tem também IPCA e INPC, no caso do HGRE, e no caso do JSRE, o IGPDI. E agora vamos para o relatório. Primeiramente, o HGRE, administrado aí pela Credit Suisse, Hedging Grifo, e nesse, que é o último relatório disponível, ele traz ali as informações básicas, né? O valor da cota, o valor patrimonial da cota, o valor de mercado, número de cotistas, que eu destaquei ali, são 91 mil, o último rendimento, temos ali a área bruta locável, o dividend yield, o retorno mensal e também a vacância física e vacância financeira. E aqui os gestores dão uma palavrinha a respeito do fundo. Eles falam justamente dessa questão da vacância, de 23,33%, que já era meio que esperado e é o resultado combinado da redução de ocupação de um inquilino do edifício Verbo Divino, também uma outra desocupação já prevista na Torre Martiniano e a devolução de um andar no Berrini One. Em contrapartida, eles dizem que a maior parte dos inquilinos pagou normalmente ali 94%, com uma pequena inadimplência ali de 0,57%. E aí temos o gráfico de rentabilidade, as cotações históricas. Embora apanhando bastante neste ano, desde o início o fundo já se valorizou quase 300%. É um fundo com bastante liquidez, a gente vê aí na casa dos milhões, 69 milhões no mês do relatório, 657 milhões no ano, portanto é um fundo em que você não vai ter problema para entrar ou para sair. Aqui temos a carteira do fundo, 98% são os imóveis, tem alguma coisinha ali de outros fundos imobiliários, CRIs e também renda fixa. E do lado direito temos os empreendimentos divididos por tipo. Lá embaixo temos torres corporativas, lajes individuais,
Depois temos outras lajes ali com participação relevante e escritórios com monousuários, que pode ser algo um tanto perigoso. Aqui a distribuição desses ativos, a maior parte está concentrado na cidade de São Paulo, mas também há imóveis no Rio de Janeiro, no Paraná e Rio Grande do Sul. E aqui alguns dos imóveis, não vou mostrar todos, é importante que você entre depois lá no relatório e olhe um por um para saber a área bruta locável, a participação dele dentro do fundo, a taxa de vacância que ele representa, mas temos aqui todos os imóveis de alto padrão. O JSRE, ao contrário do HGRE, é um fundo híbrido, ele não tem apenas lajes corporativas, mas também cotas de outros FIIs. E, na verdade, ele começou como um fundo de fundos e depois acabou mudando. E no relatório, ele traz o objetivo do fundo. Ele fala que o objetivo é alocar recursos em ativos imobiliários, tais como imóveis, cotas de outros FIIs, CRIs e outros ativos, conforme está no parágrafo 1º do artigo 7º do regulamento. Aí eu pensei, bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui no regulamento. Até aí tudo bem, mas me chamou a atenção o parágrafo 2º, que diz o seguinte: observadas as restrições legais, não há nenhum requisito de concentração a ser observado pelos investimentos do fundo, podendo até 100% do patrimônio líquido do fundo estar aplicado em um único ativo-alvo. Ou seja, ele pode estar 100% em imóveis, 100% em FIIs, 100% em CRIs. E particularmente eu não sei se é algo muito legal, de repente o fundo mudar de estratégia no meio do caminho. Aqui a palavrinha do gestor, ele diz que eles seguem focados na alocação de caixa do fundo, que eles estão monitorando e avaliando oportunidades de mercado, a fim de que eles possam garantir a rentabilidade e ganhos de capital para o fundo. Essa parte do relatório achei legal, que é a composição do dividendo, o que é receita imobiliária, o que é receita de FIIs, e lá embaixo o histórico de rendimento dos últimos 12 meses. Eles trazem também a cotação histórica e vemos que ele sempre esteve ali acima do IFIX, mas ainda não se recuperou depois dessa crise e segue abaixo do IFIX nesses últimos meses. O volume negociado também é muito grande, 57 milhões em junho, sendo 650 em 2020 e mais de 1 bilhão nos últimos 12 meses. Portanto, um fundo muito líquido. E aqui a carteira do fundo de modo consolidado. Temos ali em cima os 4 edifícios que fazem parte dele, a carteira de FIIs, tem a carteira de CRI e tem alguma coisinha ali de títulos públicos. Nessa parte eles trazem os gráficos, então a gente vê ali do lado esquerdo em cima, maior parte GPM, do lado direito a concentração dos imóveis. E a gente vê que ele está muito concentrado no edifício Tower Bridge, que representa 50% dos imóveis. Embaixo vemos que a maior parte do vencimento dos contratos, de fato, ocorre de 2023 para frente. Aqui o setor dos inquilinos e temos a foto do edifício Tower Bridge em São Paulo, que é metade ali dos imóveis, e os outros 3 imóveis do portfólio. Voltando um pouquinho aqui na carteira, vemos ali os FIIs que ele tem, HGPO, FVBI, RCRB, olha ali, ele tem o HGRE na carteira, enfim, esses são os FIIs que fazem parte da carteira do JSRE. É isso aí. E antes de dar o veredito aqui, de dar um conceito para os dois, dizer qual que vence essa batalha, eu queria dizer algo muito importante. Esses são 2 fundos que eu não tenho na minha carteira, mas um erro comum a todos os investidores iniciantes é querer fazer o maior número de aportes no maior número de FIIs possível. E isso é ruim, porque muitas vezes nós não conhecemos bem os fundos, nós não estudamos. Confesso que alguns fundos eu não estudei muito bem antes de comprar, e depois que você compra, se vê com aquele rojão na mão. Às vezes tem que vender com prejuízo, e mesmo que você venda com lucro, vai ter que pagar 20% sobre o ganho de capital de imposto de renda. Então o ideal é que antes de comprar qualquer fundo imobiliário, você estude bem, não fique atrás de diquinha, porque não é dessa forma que você vai conseguir montar uma carteira vencedora. Procure aprender, analisar os fundos imobiliários, e aí você pode comprar aquele fundo imobiliário com o qual você pensa em ficar até o fim da sua vida. Dito isso, vamos ao conceito. Por tudo que a gente viu aqui do HGRE, ele tem mais imóveis em seu portfólio, embora o patrimônio líquido seja menor, ele me parece ser mais seguro do que o JSRE. Mas esses fundos imobiliários estão dentro de outros fundos, alguns FOFs, sendo o HFOF um deles, que eu já mencionei em um vídeo anterior. Na minha opinião, o HGRE leva 6 joinhas e o JSRE 5 joinhas. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, ativa todas as notificações, deixa ele cinza
e aí você vai receber toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal, lembrando, todos os sábados. Um grande abraço e uma ótima semana a todos. Tchau!